Olá pessoal, meu nome é Adriele Cristine, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia e hoje estou aqui para compartilhar com vocês o meu terceiro vídeo do estágio supervisionado de gestão escolar. Bom, como a gente ainda continua no período de pandemia, nós continuamos a estar realizando os nossos estágios de forma online. Esse estágio ele foi realizado com mais duas amigas minhas, a Geisiele Gonçalves Barbosa Vital, RU 2145004, e a Luciele Abrantes Rossi Martins, RU 2145268. Bom, nesse terceiro vídeo meu, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento e da minha pesquisa que foi realizado em relação à acessibilidade na escola. O que é acessibilidade? Acessibilidade é a adaptação de espaços, materiais e metodologias garantidos por lei para que atendam à inclusão de pessoas com deficiências, altas habilidades ou com necessidades especiais a locais e serviços essenciais, promovendo sua qualidade de vida e bem-estar. Como aplicar a acessibilidade na escola e qual a importância disso? Toda pessoa com deficiência física, intelectual, visual ou auditiva deve ter direito à igualdade de oportunidade assegurada, de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB. Isso deve começar ainda na fase escolar, a partir do contato com práticas e metodologias que garantam a acessibilidade na escola. A rede regular de ensino deve oferecer educação especial para qualquer aluno com deficiência. Esse processo exige mudanças na maneira de conduzir as aulas e também no modo de se relacionar com as turmas e famílias. Em outras palavras, é preciso preparo por parte dos educadores e profissionais envolvidos na gestão escolar. Apesar da importância desse tema, muitos locais ainda não contam com as adaptações necessárias para atender públicos tão diversificados. Nesse sentido, é importante buscar melhorias o quanto antes para que a inclusão escolar se torne uma realidade comum. Qual a importância da acessibilidade na escola? Conforme Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, número 13146/2015, a acessibilidade é possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Portanto, trata-se também de fazer com que a escola consiga acolher crianças com algum tipo de deficiência, visando o acesso à educação, minimizando os impactos causados por diferentes condições. Formação de qualidade. O processo de educar uma criança costuma ser bastante desafiador. A dificuldade aumenta quando os professores não se preparam para atender alunos com diferentes perfis. Para os pequenos, qualquer obstáculo na hora de aprender ou se relacionar com os colegas traz dificuldades que podem influenciar suas vidas em diversos aspectos. Tendo conhecimento das diferenças e das necessidades de cada criança, a equipe docente consegue planejar
atividades que possam atender a inúmeras especificidades. Esse cuidado contribui para o desenvolvimento infantil na escola e permite aos alunos tirar proveito de conteúdos que são básicos para uma formação de qualidade. Garantia de bem-estar físico e mental. Em muitos lugares, a deficiência ainda é tratada como um fardo. Isso é prejudicial para quem convive com a condição, porque pressupõe que a pessoa tem um problema que não pode ser resolvido. É preciso mudar essa realidade que exclui indivíduos que recaem no bem-estar físico e mental de muitos grupos da sociedade. A escola tem um papel muito importante na promoção da inclusão social, pois atua diretamente com o público infantil, ou seja, com os futuros cidadãos. Assim, quanto mais preparada e adaptada para receber as crianças, mais contribuirá para a construção de um mundo melhor. Integração entre alunos, pais e professores. A acessibilidade na escola também tem a ver com a valorização da diversidade na sala de aula. Ao evidenciar as diferenças e mostrar que elas fazem parte do cotidiano das pessoas, o professor consegue esclarecer conceitos e promover a integração entre alunos. Quando cada integrante da turma sente que é parte importante dentro do grupo, a abertura para discutir e eliminar preconceitos é maior. A mudança de atitudes e a adoção de práticas que permitam respeitar o próximo também devem partir da comunidade, o que envolve pais, funcionários e a equipe de gestão. Participação do indivíduo na sociedade. A escola precisa estimular pessoas com deficiência da mesma maneira que faz com os outros alunos. Novamente, esse cuidado é importante para promover a inclusão social e garantir que cada indivíduo tenha condições de participar da sociedade, seja estudando ou seja trabalhando. Para isso, é essencial conhecer os potenciais e limitações das crianças e focar os aspectos que mereçam maior atenção. Dessa forma, o aprendizado se torna mais eficiente, assim como o preparo para a vida adulta. Uma das prioridades da acessibilidade na escola é formar pessoas capazes de exercer a cidadania e que saibam respeitar as diferenças. Adequar os espaços na escola. A acessibilidade arquitetônica é muito importante nas escolas. Mesmo construções mais antigas podem ser adaptadas com um bom projeto de reforma ou ampliação. O foco deve estar na adequação de diferentes espaços, desde a área de estacionamento até os ambientes internos, que são as salas, pátios e os corredores. Para começar a acessibilidade na escola, o ponto de entrada dos alunos deve ser feito preferencialmente pela via de menor tráfego. No local, é preciso garantir pelo menos uma rota acessível a partir de rampa com largura mínima de 80 centímetros. As rampas de acesso devem estar presentes em todos os andares e apresentar corrimões em duas alturas, 70 centímetros e 92 centímetros. As portas externas e internas, incluindo as dos elevadores, também devem respeitar a largura mínima de 80 centímetros e a altura de 2,10 metros. Além disso, todas devem ter maçanetas do tipo alavanca e permitir a abertura com um único movimento.
A área de circulação dentro das salas devem permitir rotação de 360 graus. As lousas, que são os quadros, precisam ser instaladas a uma distância de 90 centímetros do chão. O professor também deve ter cuidado na hora de planejar a disposição dos móveis, que são as carteiras e as cadeiras, para se certificar de que todos os alunos vão conseguir enxergá-lo. É recomendado que 1% das carteiras das escolas infantis seja especial para cadeirantes. A altura desses modelos deve ficar a 73 centímetros do piso. O mesmo tipo de móvel deve estar presente nas áreas de alimentação, que são os refeitórios e as lanchonetes, para que o aluno consiga fazer refeições confortavelmente. Agora vamos falar um pouquinho sobre adotar itens que favoreçam a rotina do aluno, ou seja, itens que vão facilitar tanto a movimentação dos alunos quanto o manuseio, seja ele de objetos dentro da escola ou dos seus próprios objetos. Existem ajudas técnicas que facilitam muito a vida diária das pessoas com deficiência física e que englobam as áreas de higiene, vestuário e alimentação. Como, por exemplo, podemos citar as barras de transferências para sanitários e os adaptadores para os utensílios e louças de cozinha, que são os garfos, as colheres, os copos, as canecas, entre outros. Isso é de grande importância para que os alunos tenham facilidade para manusear qualquer tipo desses utensílios. É importante adotar esses equipamentos nos diferentes espaços da escola. Recomenda-se que pelo menos 5% dos sanitários divididos entre masculinos e femininos sejam adaptados com a área ampla e portas maiores. Nessas unidades, as barras de apoio devem ser instaladas a uma altura de 30 centímetros a partir do assento sanitário. Já as pias e os bebedouros precisam apresentar botão de acionamento a uma altura de 80 centímetros do piso. É importante que todos os ambientes mobiliários e equipamentos projetados para pessoas com deficiência sejam identificados com o símbolo internacional do acesso. O ideal é que ele seja desenhado em branco sobre fundo azul ou preto. Vamos falar agora sobre a utilização de equipamentos adaptados para o lazer e para os esportes. As atividades físicas costumam fazer parte do plano de aula das escolas e trazem diversos benefícios para as crianças. Porém, é nesse momento que muitos professores encontram dificuldades para aplicar a acessibilidade na escola, adaptar as brincadeiras e torná-las adequadas aos alunos com alguma deficiência. Felizmente, diversas atividades podem ser realizadas com equipamentos especiais para locomoção, cadeira de rodas, andadores, órteses, próteses, bicicletas adaptadas, entre outros. Cabe ao educador encontrar maneira de incluir os alunos que fazem uso desses recursos na aula, sem comprometer sua segurança. Então, é bom, né, gente, para todos os professores analisar bem os tipos de aluno que eles têm, para que nenhum deles fiquem de fora das atividades físicas, pois geralmente vários deles têm vontade, mas não têm capacidade de estar realizando esse tipo de exercício. Vamos falar agora sobre as mudanças de formas de abordagem, que é muito importante no ambiente de acessibilidade. Adotar ações e comportamentos que ajudem a manter o aluno mais confortável também é uma maneira de promover a acessibilidade na escola. Para pessoas com deficiências físicas, as atitudes abaixo fazem toda a diferença. Sentar
quando alguém quiser falar com um cadeirante, pois para ele pode ser um incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Ou seja, ficar de igual para igual com um cadeirante é muito importante no momento de conversa entre eles. Não se apoiar em muletas ou cadeiras de rodas. Esses equipamentos são quase uma extensão do corpo do usuário e o excesso de peso pode se tornar desagradável. Ou seja, gente, sempre respeitar o equipamento do outro. Uma cadeira de roda ou uma muleta, ele não é um objeto de descora, eles pertencem praticamente ao corpo do usuário, ou seja, devemos deixá-lo onde eles colocarem. Perguntar se deseja algo. Algumas pessoas têm seus próprios truques para subir escadas ou realizar alguma atividade. Logo, forçar ajuda sem necessidade pode atrapalhar. Ou seja, toda ajuda é sempre bem-vinda, mas em alguns casos, alguns deficientes, eles já têm o seu próprio truque para estar subindo uma escada, para estar realizando alguma atividade. Ou seja, se ele pedir ajuda, é sempre bem-vinda, mas antes de você tomar a atitude de ajudá-lo sozinho, pergunte para o deficiente se ele quer a sua ajuda. Não ter medo de termos como correr e andar. Pessoas com deficiência física empregam essas palavras naturalmente. Como garantir acessibilidade nos materiais didáticos? Além da acessibilidade arquitetônica, é preciso prover acessibilidade na sinalização e comunicação. Trabalhar esse conjunto permite aos alunos que têm alguma dificuldade fazerem uso do ambiente escolar com mais liberdade, conforto e segurança, o que também se torna um estímulo para a continuidade dos estudos. Os materiais didáticos são importantes recursos para a aprendizagem, no entanto, muitos deles não são adaptados para que alunos com algum tipo de deficiência façam uso. A boa notícia é que com poucas modificações é possível transformar o material comum em conteúdo acessível para as diferentes pessoas. As especificações de acessibilidade dos materiais podem ser encontradas na norma de acessibilidade, comunicação na prestação de serviço, ABNT-NBR 15.599/2008. É importante que os gestores responsáveis disponibilizem as versões necessárias para todos os educadores a fim de que faça o uso inclusive dos materiais. Bom, gente, como nós vimos no slide anterior, é de grande importância que os materiais didáticos sejam adaptados para os deficientes, pois é através deles que os estudantes terão mais facilidade de estar assimilando toda a matéria que é dada. Como a tecnologia ajuda a aumentar a acessibilidade na escola? Muitas ferramentas tecnológicas estão disponíveis a qualquer pessoa que tenha acesso à internet, seja em casa, no trabalho, em lan-houses ou telecentros. Elas aparecem nas formas de livros ou artigos digitais, software, jogos, aplicativos, músicas e filmes, e podem ser buscadas na rede para quem quiser tirar proveito. Embora muitos dos recursos sejam focados no lazer e diversão, é possível aproveitar suas funcionalidades na hora de criar planos de aula e materiais educacionais específicos para o público infantil que necessita da acessibilidade na escola. Uma boa ferramenta pode ser útil para o aluno com necessidades especiais e, ao mesmo tempo, gerar economia para a escola. Quando é planejado, o uso da tecnologia na educação diminui o tempo de adaptação por parte das crianças e evita a necessidade de adquirir novos materiais com muita frequência. Em outras palavras, o mesmo recurso ou ferramenta
pode ser aproveitado por bastante tempo e por diferentes turmas. Então, gente, nós vimos aí que além da tecnologia nos proporcionar grandes aproveitos, a tecnologia é de grande importância na acessibilidade. Elas ajudam através dos livros, de artigos e em alguns softwares estão disponíveis também através de jogos, aplicativos, ou seja, a tecnologia, ela sendo utilizada da melhor forma possível, ela consegue ajudar e muito em relação à acessibilidade na escola. Aí agora eu deixo para vocês uma frase que eu achei muito interessante e muito bonita, que fala assim: ter uma criança com deficiência como aluno não é um peso, é uma oportunidade de crescimento e evolução. Ou seja, a gente tem que aprender a lidar com diferentes deficiências e aprender a trabalhar em cima delas, porque sim, não é um momento fácil pro educando, mas é através daquele aluno com deficiência que o professor aprende a cada dia mais, e aprender nunca é demais, fazendo assim com que ele cresça e evolua no seu âmbito de trabalho. Eu vou colocar para vocês um videozinho que eu vi na internet que é de grande importância e eu achei muito bonito, onde explica um pouquinho da acessibilidade. Na escola que eu trabalhava, a diretora dizia que cuidador é para estar em corredor, não está em sala de aula. É para estar em sala de aula. O auxílio do cuidador é dentro da sala de aula, não fora da sala de aula. Porque é um auxílio, né? Porque muitas vezes essas crianças que são especial em casa não tem o aparato que tem dentro da escola, mas a escola só são 4 horas. Independente de ser especial ou não, tem que ter responsabilidade da criança. Eu vou trabalhar 8 anos como cuidadora na mesma função. E hoje eu exerço essa função com o Gabriel, que ele tem a deficiência dele é na coordenação motora. Então, meu auxílio com ele é na escrita. Porém, o cognitivo dele é muito alto. E o Gabriel, como estudante, super inteligente. Eu classifico ele nesse nível. A dificuldade que eu vejo hoje, como estou no ensino médio com o Gabriel, como era só fundamental, e hoje é médio, é mais interação de professores com ele. Com a chegada da ECOS, assim, o que mudou para mim, os cursos, né, que o Estado não fazia. Os cursos de aperfeiçoamento. E hoje com a ECOS eu tenho o meu certificado que eu fiz o curso. A função da gente é essa. É cuidar da criança, não ser um babado da criança. A gente que acha que é isso. Acha que a gente tem que fazer a tarefa da criança, não. Quem tem que fazer é ele. Hoje o cuidado dele é visto como tal. Ele tem a sua função importante na escola. Eu sou apaixonada por essa área de inclusão. É sensibilidade, isso aqui é amor. A escola abraçou ele como um todo. Ele falou a mim, ele disse, na outra escola o povo me excluía e aqui eu me sinto acolhido. Tipo, até a turma mesmo ajuda ele. Aqui na sala de aula, tanto aqui como na escola como um todo, ele é muito bem assistido. Daqui pra frente, eu acredito na educação inclusiva, como tem nessa escola. E todas as escolas deveriam ter. E também ser valorizado o cuidador. E assim, eu acho que todo mundo deveria pensar em inclusão, não como que o governo está fazendo um favor. Deveria ser certo, deveria ter, vai matricular tal aluno, tem 10 vagas para alunos ditos normais, uma para um especial. Por quê? Gabriel tem todo o direito de estar aqui, como qualquer um tem todo o direito de estar aqui. Está escrito na lei, ele tem o direito de estudar. E tem o direito assegurado do cuidador. Eu cuido de Gabriel, Gabriel é super independente. Mas para poder Gabriel aprender, eu tenho que estar aqui ao lado dele escrevendo. É bom ajudar muito e não tem acessibilidade porque minha coordenação 90% foi afetada. Ela significa a minha
mudar. E mudou, né? 2 anos atrás, o que era o Estado na educação, o que é a educação hoje. É muito acessível. Quando eu percebi que tinha Pistachio, eu achei, caramba, que massa. A gente seguia pelas linhas, né, que tem, as linhas do Pistachio. Tem a reta, a gente sabe que pode ir reto. Aí quando tem umas bolinhas, a gente sabe que é uma entrada de algum lugar. E a gente já sabe, né, que a gente tá perto de alguma entrada, ou de algum batente, de alguma coisa assim. Aí já melhora, né, porque eu consigo caminhar com mais, posso dizer, fluidez, sabe? Consigo com mais segurança. Minha alfabetização foi no Instituto dos Santos, em Braille. Eu fui alfabetizado lá e depois que eu fui para a escola regular. A primeira escola regular que eu estudei era bom, só que tinha alguns problemas, como não tinha a placa em Braille. Não tinha Pistachio, tinha uns batentes, assim, essas coisas. Eu comecei a estudar aqui em fevereiro do ano passado. Desde o início, assim, eu me senti bem. Você sente que é importante, né, na escola, porque você se sente acolhido. Eles estão pensando no melhor para mim e para outros alunos que estudam aqui também têm a mesma deficiência que eu. E eu fico esperançoso de que possa servir de exemplo, né, para outros lugares. Eu me sinto mais respeitado, né? Porque as pessoas se preocupam assim com ele, mas mais acolhido mesmo. Lembra como era antigamente a escola? No banheiro não tinha espelho, não tinha Pois é. papel higiênico. Hoje melhorou muito também. Os deficientes visuais tinham que andar tocando pela parede. Hoje botou piso tátil, né? Melhor. E tu lembra que nem tinha os ar-condicionados, né? Lembra, Rodrigo, como era a quadra antes? Lembra? O quadro ficava muito alagado, não dava nem pra gente jogar. Porque podia se machucar, tinha buraco no chão. Ficava a maioria do tempo na sala. Quando jogava futebol, chutava e a bola ia pra pista. Agora a bola volta. Tá gostando da quadra, Iris? Sim, muito. Bem bonita, colorida, organizada. Então, gente, finalizando aqui, a gente tem que ter só na cabeça, a gente tem que ter o entendimento que todas as pessoas com deficiências físicas, intelectual, auditiva ou visual, elas têm um direito, elas possuem o direito da igualdade de oportunidade e cabe às instituições o dever de manter assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino para promover acessibilidade na escola, porque o ambiente escolar é um ambiente que, na maioria das vezes, o aluno passa o seu maior tempo. E se esse ambiente estiver adaptado, for um ambiente agradável para o aluno, a evolução, o crescimento desse aluno, cada dia mais vai ser favorável a ele. Ele vai conseguir ter um bom entendimento, um bom desenvolvimento e um bom convívio tanto com os professores quanto com os outros alunos. Ou seja, é sim de grande importância que as escolas trabalhem mais em relação a isso, tanto na estrutura física, quanto em relação aos materiais didáticos, as pessoas que estarão com eles lecionando, ou seja, tanto a escola quanto o aluno tem que ser respeitado, ou seja, vamos assim garantir que o aluno tenha um bom desenvolvimento para que futuramente ele possa ter um ganho maior em relação aos seus estudos. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um material em que eu trabalhei com bastante atenção e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos que brevemente eu estarei apresentando mais um vídeo em relação com a continuidade da acessibilidade e a importância da inclusão nas escolas. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até mais. Se cuidem.